Deus é conosco, Deus é no meio de nós. Shalom a todo o povo de Deus. Nosso muito obrigado a todos os irmãos que têm nos acompanhado de Cabinda ao Cuneno ao redor do mundo, a partir das nossas redes sociais, do nosso canal principal, Igreja Graça Divina TV, nosso YouTube, o nosso Facebook, Igreja Graça Divina Pentecostal. Chegou no momento para fazer a nossa emissão com o profeta Bem-vindo Jimmy em 2 línguas, português e lingala. O profeta Bem-vindo Jimmy que está nos ensinar as definições e as funções que há no nome de Jesus Cristo. Shalom, profeta Bem-vindo. Shalom, irmã Teresa. Shalom, Amadou. Neste ensinamento, que é o terceiro nome de Jesus Cristo, que é Emanuel. O profeta Bem-vindo Jimmy começou esse ensinamento com uma pequena declaração que dizia: Emanuel, Deus é conosco, presente nas nossas vidas. Opera milagre agora na minha vida. Dentro de mim tudo muda. A situação mal na minha vida, Emanuel que restaure a minha vida. Como é que nós devemos fazer essa declaração, profeta? Com a autoridade de dominação ou uma autoridade de pedindo favor e misericórdia? Obrigado pela questão. Acerca do nome de Emanuel. Um cristão não pode fazer declaração do nome de Emanuel sem conhecimento acerca do Jesus Cristo. Porque Emanuel é o nome de Jesus Cristo. Aquele nome, não é que Jesus Cristo ele deu próprio aquele nome. Esse nome começou no céu. Isaías, profeta Isaías, em Isaías capítulo 7, versículo 14, ele já profetizou tudo aquilo que aconteceu pela a mãe de Jesus Cristo, Maria. Ele já profetizou aquilo. Mas agora chegou o tempo que para acontecer. Emanuel significa Deus conosco, mas tem que saber que Jesus Cristo, ele tem missão dele. Jesus Cristo foi um sacrifício para todo mundo. Agora, quando você vai acreditar em Cristo, em Jesus Cristo, não acredita sempre, tem que carregar a cruz dele. A cruz dele é pesado. Você vai fazer uma declaração de Emanuel na sua vida para ver milagre. Jesus Cristo, ele tem que sentar dentro de ti. Tem que saber o valor de Jesus Cristo, o valor de Deus, o valor do Espírito Santo. Porque muito cristão, ele sabe talvez coisa de Deus é de brincadeira. Dentro de Deus, Deus já criou tudo. Emanuel, Deus conosco, é Deus criatura. Ele vestiu corpo, virou um corpo humano, mas ele Deus está andando, está caminhando. Agora, quando você vai confessar a ele, tem que saber a missão de Deus na sua vida. Tem que saber que Deus está comigo, vou caminhar com Deus como é. Tem que abandonar si, faz assim, deixa assim, abandona tudo para ele seguir o caminho do que? De Deus conosco. Emanuel é talvez santo. Agora você vai declarar: Emanuel, opera meio a nossa vida, você é sujo. Você costuma roubar, você costuma ofender, pessoa veste mal, comportamento mal. Agora dentro de ti tem sujeira. Agora, como você vai declarar nome de Jesus como Emanuel para operar? Não vai operar. Não vai operar. Tem que abandonar tudo. Abandona tudo. Tem que meter em prática. Eu acabo de explicar 5 pontos. Meditar a palavra de Deus, louvar Deus, adorar Deus, tem que orar Deus, tem que fazer evangelização. Agora todo você vai fazer aquilo dentro de Emanuel.
tem que saber missão dele. Mas nossa missão de Emmanuel não começou aqui na terra, começou aqui é terra de confirmação. Você vai confirmar a missão de Emmanuel na sua vida. Você também tem que acreditar, né? Você tem que ser filho do quê? Do Cristo. Que Jesus Cristo é nosso irmão mais velho. Ele é nosso líder. Emmanuel, Deus conosco. É um nome. Quando você vai liberar aquele nome com uma compreensão, vai viver a mão de Deus, vai ver milagre de Deus. Porque uma compreensão tem que ter um fé firme. Fé não move dentro de ti. Aquilo que estou a declarar já aconteceu, porque antes de declarar ali no céu já aconteceu. Aqui na terra só uma confirmação. Emmanuel é o nome número 3 de Jesus Cristo. É um nome poderoso. Quando você declara esse nome, tem que viver a poder, virtude de Deus na sua vida. Deus abençoa todo cristão, todo verdadeiro cristão que confessa Jesus Cristo como Salvador, também que conhece o valor de Emmanuel, Deus conosco. Deus te abençoa. Merci na bato nyonso ba zolanda biso partout dans le monde na émission na biso. Chaque fois vous en habitude à Olanda émission na biso toza na invité na biso Mosai na Nzambe prophète Bienvenu Jimé, toza pena présentatrice na biso Sœur Teresa. Bonsoir prophète. Bonsoir Mamadou Tumba. Question ya liboso na émission ezali boye basi balandaki biso moyen natia ba commentaire mingi ezate nazo banda directement na question a ezali olobi na biso Jésus-Christ numéro 3 lelo ezali Emmanuel ezali Jésus-Christ est parmi nous. Question liboso olobi na batuke soki to bondeli pona kombo Emmanuel Nzamba osala miracle ezaka ndenge moko na Christ o expliquer peuple de Dieu ya mibale nzoto na biso ezali nzoto ya Emmanuel eza lokwa temple ya molimo mosantu. Question eza boye ntango bato bandimeli Christ botika mabe bosala boye bozo pekisa abima bilambe kanga te kotia bameshi te kotia manzaka te babiloko nyonso wana ya bainterdiction. Mais ntango Christ akufaki, Jésus Christ akufaki amemaki masumu na biso nyonso. Est-ce que masumu wana eza poli na babiloko wana nyonso te amemaki po bato nyonso bakoya na lisumu te? Ça va, merci pour la question Tony. Si liwa pese kwa Jésus qui se ndenge akufra memaki biloko nyonso ndaku nyonso ezanga loi te ndaku na ndaku za na loi nango pour vivre malamu na ndaku wana il faut yo mwana yo respecter loi ya ndaku bache wana so mwana zoto sa loi ya ndaku wana te yeba yango pe yimu na nda famille wana otoza bénédiction papa na mama te va retenir comme un rebelle. Jésus Christ, il a koufé qui pour nabiso. Si habillement, mode, et c'est le mabé, mode ça qu'on détruit, battu belé. Parce que nansela ya mode, au monde les lobande ko parce que babilamba est dessiné forme en zoto. Ozole kananzela eba ngo bien ke bana mbali ba monyo wana kombe beti mabaku kombe so sumu kisi na ilakeli na yo mabe ba mesh wana kombe de délivrance de sala muto katina e muto zolo bao ngai nazali indien suki atiki na mutulu atiki na muteli suki oyo ya kabelo ya ba indien ngana somba mutu na sela ka mutu na a cause ene suka cha za biloko moko malamu te pe bato nyonso bazo chaba
basuki wana ba rouge jaune tout wana ba bango ba okeli felo aye ba bilimbo Jézabel. Donc eza vraiment bien te na 1 Timothée chapitre 1 Timothée 2 ba verset 16 verset le bela la teli mo c'est mo sa rolata et le bela la teli à moi si est-ce que ba mansaka wana o mona mutati mansaka mulaite bwe lolé donc ça biloko c'est ba semence ya bien te et aux a difficile Nzambe Emmanuel Nzambe parmi biso asalela yo na ba corps étranger biloko mabe kati na yo et ça vous m'a bien dit et là teli donc tout ba mode parce que nous sommes mona aux ablozo outre ba monde de ténèbres heblo et outil dans monde et outil likude blo dans monde de ténèbres a dia bazo créer ba mode pour na ko gagner ka ba génération bazo ya ko gagner bango ba sponsor nzoto libanda donc nzoto na bango la temple ya Saint-Esprit comme Emmanuel avant la carte na bango mais et comme des temples ya commerce donc mutazo muta ateka nzoto na epona aso aluka kindi poto donc mutazo kindi ko séduire chef na musala alati mabe vous abiloko donc ils amalamte mais ba passer mi lelo ba problème à cause de l'atelier bandeko bandu baso kolata ndinga ko séduire jip mukuse il a teli malamte lelo ba passer on a passer alati pantalon dongiawa awa alati pantalon pe donc taille base même tout est même la passer rango bizarre tout est là bandimi bizarre donc confusion makasi mais oazana molimo santo katinae oazana Christ ya solo katina bon moinae parce que molimo na Nzambe de Romains 8:16 lobi ezali ko rendre témoignage na elimo na yo ke yo zali Nzambe katina yo moyebi ki na laki mabe kingana sa no yebi poso na yo malamu oko sabatu no oko sakati na yote yango wana to sana Christ a opposé boso bilora mokilité a ko traiter yo Nzamba ko tailler yo a olosona tailler apa ko peso forme na ye a opposé éducation na ye Nzambe no éducation famille ya mokba opposé éducation na ye a ko sabe langage a bon Nzambe kati na yo a ko sabe nyo semence na yo so kati na yo de loko zo zanga église lelo yango wana bande ko lateli mabe yango wana tuzo te yango na place okende li felo semi si repentir na yo soit décision malin beloko boetika eloko boetika ti malin bel Nzamba osoro pour mona so ki na 10 péchés olongo pe tous les 10 wana pour aimer na lola passer o kota lola te o soki ozana atali sou morza kati na yo e kwa mpiso ki ni lola de compliqué mtakota lo mtazali pire oza pire sans défaut sans tâche et on toujours meka ko pratiquer yango biso toujours meka ko kokisa volonté ya Emmanuel Dieu parmi nous donc Nzamba ovana nzoto eza salité te avant nous ali pire oazolata oyebi ko bomba nzoto ne oyebi ko seba maquillage le ko ba Jézabel pour ko séduire ba tout mais on sala maquillage ya malamu oye ko sala bien même na mission ya bato même na famille même na église a osala mama to ndeko bazo pese valeur mi ba coiffe le ba jeune garçon ko na église a kangi et là on azoka ma wasu ba pasteur anglophone ba lingi okanga ba suki to ba ndero nyonso ba passer inoso bozo ba style wana boye bango bokeli felo boye ba li felo so la bino yo za wana ko kanga ba suki yo sana ko defrisa ba so ba style nyoso mabe wana ba misuku ba mokoti na plante passer aso cha plante yeba yango be li felo ya sina Jézabel na yo o zakati na yo wana yo soit déjà passer c'est repentir lelo c'est repentir na place ko za na Christ
ozandi na ba démocrate na yo. Donc ça la carte ezali misala ya molili eza bonzambe. Bonzambe comment un homme de Dieu o kangaka basuki. Eza bien te. Eza malamu te. Donc to ça règle à Christ. Ndeko lo les kitoko via lo les kitoko yo lingo raté lo la ka pour na bloka mokilo pour na ba bien sentiment mokilo o ekoleka na vie eteri bazo bombela yo mais tambola kana obanga nzambe to saka balwa na nyonso vraiment makambo lo bezana no mingi mais tout ce qui malembe ko la pambola yo merci. Obrigado, profeta, bem-vindo, Jim. Acerca do reinado dos céus, o profeta bem-vindo está nos ensinar que para um verdadeiro cristão ganhar o reino dos céus tem que fazer esses 4 pontos que o profeta está nos ensinar. Ainda não é 4 pontos, ainda tem outro ponto, ainda não ensino. Tem a meditação, evangelização, oração, louvor e adoração. Tem muitos cristãos, profetas que evangelizam que é para ganhar oferta, da vez que o profeta já nos ensinou que não é muito bom. Outros pregam nas praças, nas ruas, outros também fazem louvor e adoração nas ruas para ganharem ofertas. O que é que o profeta, bem-vindo Jimmy, tem a dizer acerca desse tipo de evangelização, recebendo ofertas? Deus seja louvado. Todo cristão, todo pastor costuma ir pregar na praça, depois vai pedir oferta. Bem amado, não lhe dá. Não lhe dá oferta. Em nome do Cristo, por favor, não lhe dá oferta. Bem amado, para entrar no reino do céu, e sacrifício. Sacrifica primeiro a sua vida, teu corpo. Quando Jesus quis andar aí pregar, cidade cada cidade, ele estava cobrar dinheiro. Quando ele mandou discípulos para ir evangelizar, ele disse que não pega dinheiro ali, não tira nada, não perde nada, faz tudo de favor. Quando alguém quer dar algo que a palavra de Deus te tocou, ele não é pecado, pode receber, mas você pregou na praça, depois tá aqui vocês para me dar oferta, não, assim, ele está vendendo a palavra de Deus, aquilo não é mais evangelização, ele está fazendo negócio, aquele já é um negócio para ter dinheiro, sentir que não tem força para ir vender. Por isso, ele começou a vender a palavra de Deus. A palavra de Deus virou negócio dele. Não pode lhe dar dinheiro. Ele pregou, amém, amém. Ele fez oração, arruma a bicota dele para ir embora. Toda evangelização é de favor. A palavra de evangelho é de favor, mas evangelização precisa que dinheiro. Se você quer evangelizar, sacrifica a sua vida, acabou. Não perde dinheiro, sacrifica. Se você quer ganhar, tem que semear. Você não semeou nada, agora você vai recolher que? Sacrifica ainda a sua vida. Pode louvar de favor. Quando alguém que o coração dele diz que ele dá, não tem problema, mas ele acabou de pregar, depois está aqui, isso, mete oferta aqui, aquele está fazendo negócio, não é mais palavra de Deus. Ali, aquela evangelização, não pensa que tu não vai entrar no livro da lembrança, nunca. Teu nome nunca vai entrar, nunca. Que pessoa que não vai entrar no livro da lembrança, pessoa, ele costuma ir procurar as almas de Deus com sacrifício. Sem nada, ele foi, fez trabalho de Deus, ele voltou também, ninguém vai lhe pagar ele. Esse tipo de pessoa, quando tem problema, aquele livro vai se abrir, vai começar a gritar a favor dele. Ele não fez oração, ele não fez mais obra dele, que ele faz na obra de Deus, vai começar a gritar a favor dele.
livre va s'abrir, va commencer à quitter à faveur du nom d'elle. Et on a que Deus va opérer rapidement. Na caso de porque Deus sabe que essa aqui costuma ir buscar alma na treva para trazer na luz. Deus nunca vai perder aquela pessoa. Mas você costuma pregar depois perder dinheiro. Deus nunca vai ler, nunca vai entrar naquele livro. Ali sua pessoa é justo na fé de Deus que o nome dele vai entrar. Deus te abençoe. Merci, prophète Bembindo, dans l'éclaircissement. Deuxième question, ezali concernant délivrance. Namoni na délivrance à lelo esaneti ekokanana témoignage frère na biso mwa auté kopesa ndenge ayaki kopesa offrande na ye azwi délivrance à vie na ye alingaki akufa à partir à offrande wana nde efongoli ye ba porte elakisi ye kake nzambe ya solo aza na grâce divine. Esali susu kamoko na délivrance ya sœur Bénédicte mwana na ye bakabelaki mbongo mwana na ye moko abike il faut apesa mbongo wana osali délivrance mpona kokata basinga na makolo nini oyo barévélation ya makasi oyo bapriere ozosala mpo mikolo eza na nayebi te so na obenga yango tikotak to na obenga yango nini eza esi na bapriere moko osalaki na samedi bambwa batondaki ebele bazoganga na kati liboso ya eglize ebele ya bambwa me ntango osambeli bamakila ya kristo okwaki bambwa basimi nzele bazalaki ata plus de 10 ezalaki eloko moko esalaki ba chair de poule yango olinga naye eloko nini oyosala pe priere nini ozosala mpo tokóma na bapoint ya makambo toomona. Ça va, merci. Si nini ba délivrance oyo esalamaki ezalaka moko ya balivre autre basi balivre à souvenir. Livre à souvenir, ils ont deux options. Première nango ezali évangélisation. Mutu évangéliser au sala musala nzambe. Na deuxième option ezali ya bolamu mutu azo sala. Ya bolamu pesa nango. Mais oui les évangélisations. Na situation ya ndeko na biso ayako pesa offrande na ye nga na yebaki na yebiete na yebaki pete alande kaka maloba na nzambe nde alande alibanda alandi ayo pesa offrande abiso offrande na ye na sima pesa offrande wana nzambe basa nini abunde na bitumba o bande ko yaki muto asalo kamaki déjà basi balokaki de babebisa vie na ye donc offrande wana gange bundeli ende pesa ekode guérison oyo azo récupérer maintenant na récupérer va bien te parce que makambo suna vie na ye eza bitumbeza no makasi mais conscience ya bo moto nyonso ezongi azo sola même tout ça bien mais état na ye ya parce que problème fa na famille na ye il faut sambela mingi pona abuser makambo wana mais nzamba ça déjà faveur à récupérer position na ye ndenge ya kiliboma asu liboma te nyonso ya ebimaki awawa c'est nzamba te c'est que na nzela na ye confession ne bima po ni kozwa maele mais mingi ya lobaki yango nazomona osulelo musa mona ki liboso yango pe nazomona na osalamaki pa ya bene donc nzamba zora lokumu nde nzamba kote kati ya mwana bina olia mbongo tout pesa to melango prophète mbongo wana ozaki mbongo mo déjà ba travailler bangi ke ba récupérer ba somba bango mais nzamba sai na délivrance oyoyo tukati ba chaîne ezaka prier autour sala deti ya makila ke yo vivara mais ba futa yo nyongo ozotambola na ozoli ozala na mokilio ba futa yo déjà nyongo vini pe kolekelo kandingwa ya bana pe pa boza ba nyongo sa futa bino bien to sala ko kata lien wana na ko kata droit d'appel ba benga yo ozala presque te mosuite mais au vivre une réalité
ya Nzambe, réussite ya Nzambe awa na se na moi na bomoi na yo. Donc ba prière nous zo sala inspiration ya Saint-Esprit zo sur biso ndebi to zo tambola mais na ebi ke Nzambe osala ya mingi osala bato ba Holanda mateya ba na bino ba défense l'équipe to ba Holanda yango ba omona o Nzambe zo sala na grâce divine eza mensonge te na miracle ya famille ba neusa wa wona ki miracle makasi donc bato na ba uti province na sambele bona province na déclarer ki ba ye awa na prier bango na déclarer na butu na bonde na butu kama lobo na Nzamba tshekata na lobaki ale na tongo eloko wana ebimi yango moko na place ba opérer mwana wana ebimi yango eke opération ya kindoki donc so ba tshaka mwana mbeli ngo sacrifier tala comment Nzambe azosala makambo ebele na grâce divine ezali kaka ye moko Christ ye moko Emmanuel oza parmi biso ndazo kamba biso eze fort ya mutute miracle a tote kakate to somba kate so ezali kano babike ça sacrifice faut ça sacrifice so babike ça sala nde balobi na yo koloba te o tenga o biso asenga biso cher biso non to kamba na molimo na Nzambe na sambeli bato ebele bapisanga rien mais mingi ba gagner la grâce divine à eux. Pour toi les bateaux belle ba faire ba voyager la grâce sanga prophète. Ba pesanga pe lora malonga de loko pété. Misuba bali misuba na banda misuba mati ba vie. Les autres nzama lobi ke yo s'aimer faut s'aimer. Mais ba chrétien na biso regal kambu ya semence. Wana nzamba changer langage. Wana Nzambe te ya lingi tout osayela ya ofele bonde ni wana akomi ko se comparer na wana ayebiti ba sacrifice wana asalaka ayebi yango te to bongo la motema ya soto to lingami ko ka langage ya Nzambe que tout c'est la sentiment na biso ko la pambola yo merci osolanda ngai. Obrigado, profeta, bem-vindo, Jim. Terminamos de fazer então a nossa emissão mais uma vez. Obrigado pro profeta tirar tempo para fazer aqui a nossa emissão. Deus te abençoe também, Irmã Teresa, por esse sacrifício. Esse trabalho não é fácil, é trabalho do sacrifício. Deus lembra de ti, lembra de teu projeto, lembra da sua casa, de teu marido, em nome de Jesus Cristo. Esse Emmanuel tem que operar grandes coisas na vossa vida, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado também, Mamadou. Obrigado a todos que têm nos acompanhado a partir das nossas redes sociais. Obrigado também à nossa área da mídia, que fazem acontecer a nossa emissão, o nosso irmão Joel Tumba e a nossa irmã Teresa. Hoje também estamos com o nosso protocolo Osvaldo, que está a acompanhar então aqui a nossa emissão. Obrigado a todos os irmãos que têm apoiado também o Ministério Graça Divina fora do país. Este ministério que encontra-se em Angola, Luanda, Golfe 1, Rua Direita para quem vai para o Avô Cumbe, a nossa maior referência que é o Campo da 14 ou então Supermercado Arreio. Temos também os nossos cultos semanais às quartas-feiras e às sextas-feiras, das 15 às 19 horas. Nos encontraremos no nosso culto da quarta-feira. Merci na prophète Ben-Jimé. Merci na bino pour maman Mado tumba na sacrifice pozo sala fatigue banda tongo tisku eza facilité Nzambe oyo afutaka Nzambe ya livre souvenir tozotia awawa Nzambe akanisela bino na nyonso bozo sala akanisela mabota akanisela bana bino akanisa bapo na bino Nzambe wana telema na kombo na Yesu Kristo. Amen. Merci na présentatrice na biso c'est Teresa. Bien-aimé, merci na batu nyonso balandi émission na biso ezalaki basé na kombo ya Jésus Christ numéro 3 ezali Emmanuel Jésus Dieu est parmi nous. Yango ezalaki émission na biso ya lelo etalisi biso ke soko zo sambela olobi e kombo ya Emmanuel ezaka neti zo lobela kombo ya Jésus Christ akosala kati na bomoi na yo po kombo wana ezali kombo likolo ya ba kombo nyonso. Merci.
Siège na biso ezali a na Angola na Luanda na Rua 13 na Golf 1 Rua 13 numéro 295 bar A en face ya Rio. Numéro ya mosali na Nzambe ezali 24/24 esalaka. Distance eza barrière te, soki obengi mosali na Nzambe prophète Benvindu ako répondre yo azwaka ye moko directement, pe oyebisi problème na yo ako résoudre problème na yo spirituel. Po bato mingi baza maladie inguérissable o docteur akoki te, yango nde tobengaka maladie inguérissable o Nzambe nde atiaka loboko, omona loboko na Nzambe. Kilt na biso ezalaka na semaine na mercredi pe vendredi de 15h à 19h30. Bien aimé, tozo ko mentionner mingi, tozo beta sete mingi. Kilt ya mercredi pe vendredi yango ezalaka résultat ya kilt dimanche. Yango bozo mona ba prière échanger to comme na ba prière moko ya rapide. Donc ndenge ozosambela ndenge ozwa résultat na yo, bolanda bokota na Facebook bokuta intercession, ata obengi mosali na Nzambe te, soki okoti osambeli omona loboko na Nzambe ekota kati na liboko na famille na yo, pe okorésoudre problème oyo oza nango. To changer ba système ya prière, mutu nyonso il faut olandelaka nde tozosambela. Ezala teke te nga nazalaki kaka na ba prière wana kala nasambelaki ndenge neve na nga Eloge alobaka, nasambelaki prière oyo pa apesaka nga na ane boye wana te. Ba prière tokomi nango eza ba prière moko ya rapidité, donc soko osambeli omona loboko na Nzambe. Merci, topesi merci na staff na biso asima, na frère na biso Joël Tumba, na sœur na biso Teresa, pe na frère Patungolo mais azate. Merci, tokutani kaka mercredi soki Jésus Christ azongi te. Bye.